Vamos gravar agora o Passe Gol e daqui a pouco vocês vão ter acesso no YouTube também e na TV UFMA na faixa das 6. Fica ligado. E aí pessoal, o Passe Gol tá começando, tem Série B, o Sampaio Corrêa perdeu para o Figueirense fora de casa, vai enfrentar amanhã o ABC pela Copa do Nordeste. A gente também vai falar muito de Série D, porque os dois maranhenses se enfrentaram no final de semana e também a gente vai falar sobre a primeira rodada da Seleção Brasileira na Copa. É isso aí então. Taca a vinheta! É isso aí, galera do Passe Gol. Campeonato Brasileiro Série B e Série D não para, mesmo com o grande evento internacional que está acontecendo. A gente não tem acesso... Não, mentira, a gente pode falar sim sobre a Copa do Mundo. Mas fato é que o Campeonato Brasileiro Série A, com os times da Série A, parou, mas o Campeonato Brasileiro Série B, com o Sampaio Corrêa, e Série D, com o Imperatriz Motoclube, não param para o evento da Copa do Mundo. E então é isso aí. tivemos jogos no final de semana, o Sampaio Corrêa pegou na verdade, na semana o Figueirense enfrentou o Sampaio Corrêa lá no Orlando Scarpelli e o Sampaio Corrêa perdeu o jogo. Perdeu, o jogo foi 1-0 para o Figueirense, o gol saiu logo aos 5 minutos com Igor Nogueira. É interessante que o Figueirense marcou o gol e deixou de jogar, abriu mão de jogar e sofreu muito com o Sampaio Corrêa no ataque. Mas o Sampaio Corrêa não foi incisivo o suficiente, não foi cirúrgico. Estava rondando o tempo todo o ataque, com bolas alçadas na área, cruzamentos, faltas, chute de longa distância, mas a finalização ofensiva do Sampaio Corrêa não estava calibrada. O Figueirense fez o primeiro gol, recuou o primeiro tempo inteiro e o Sampaio partiu para cima. Sim, mas aí o Sampaio Corrêa não conseguiu o empate e mesmo com o Sampaio Corrêa com um a mais, por mais ou menos 40 minutos de jogo, porque José Antônio foi expulso aos 47 minutos do primeiro tempo ainda. O segundo tempo inteiro, até mais ou menos os 40 minutos também, o Sampaio Corrêa estava com um a mais e não deu resultado. Mas aí com 40 minutos mais ou menos, o Rodrigo Fumaça foi expulso depois de receber o segundo cartão amarelo. E o Rodrigo Fumaça entrou no segundo tempo. Entrou no segundo tempo, levou 2 cartões e foi expulso. Mesmo assim, o Sampaio Corrêa não conseguiu um bom resultado e ele permanece ali na intermediária da tabela, não é isso? Sim, o Sampaio Corrêa está em 11º lugar, perdeu uma posição, e a equipe do Figueirense, que é uma equipe muito forte, está em terceiro, ganhou uma posição, está com 20 pontos. O líder da competição da Série B é o Fortaleza com 26. E aí o Sampaio Corrêa com 14 pontos, está no meio da tabela, porque ele está muito, muito perto da zona de classificação e também muito perto da zona de rebaixamento. Muito perto da zona de rebaixamento. Então o Sampaio Corrêa, a gente fala desde o começo do ano que o Sampaio Corrêa tem que abrir o olho. Exatamente. Tem que abrir o olho mesmo, porque é uma temporada muito regular ali que o Sampaio Corrêa O Sampaio faz. Corrêa está oscilando muito. Não faz grandes jogos e perde. E aí, por exemplo, o Sampaio Corrêa engata 2 vitórias e aí perde, e aí já se complica na competição. Ou então empate uma vitória e perde fora de casa. Principalmente fora de casa, o time não consegue fazer resultado. Dificilmente volta com ao menos um empate, que somaria um ponto bastante importante para o Sampaio Corrêa. E amanhã já tem um desafio muito grande para o Sampaio Corrêa, que vai, pela Copa do Nordeste, estrear na semifinal do... Na semifinal? Na semifinal da Copa Na do semifinal Nordeste. da Copa do Sampaio Nordeste. Corrêa nunca chegou tão longe nessa competição. Então vai pegar a equipe do ABC lá do Rio Grande do Norte. Também é uma equipe não muito forte. A equipe do ABC joga o Campeonato Brasileiro Série C. Sim. Vem de 2 derrotas. Então a gente espera aí que o Sampaio, nessa irregularidade do time, vença esse primeiro jogo, o jogo de que é em casa. Que vai ser aqui no Vai ser Castelão. em casa, às 9h45 de amanhã, da terça-feira, no Castelão. A gente espera que a torcida compareça lá em peso, realmente, para dar esse apoio, porque é muito importante. Sampaio Corrêa conseguir avançar de fase, principalmente fazer um bom resultado dentro de casa, porque fora de casa a gente sabe que o Sampaio Corrêa não está bem. E é semifinal, então fazer um resultado dentro de casa, para ir fora de casa jogar com o placar ali é o essencial. Fato é que o Sampaio está muito perto de uma final de uma competição grande, que é a Copa do Nordeste. Eu acredito que seja real.
Sim. Não é algo que eu vejo distante pro Sampaio Corrêa. Eu acho que o Sampaio Corrêa jogar bem dentro de casa, fazer o resultado dentro de casa, consegue sim chegar à final da competição, que ia ser um feito assim extraordinário. Sim, aí o Sampaio Corrêa joga amanhã Copa do Nordeste e joga no sábado, dia 23, contra o Atlético Goianiense, o jogo da Copa do Série B. Campeonato Brasileiro, Série B. E o Atlético Goianiense tá em 13º com 13 pontos. Então é um jogo difícil pro Sampaio, porque se o Atlético Goianiense ganhar, o Atlético passa o Sampaio Corrêa. Então, O Sampaio Corrêa afunda um pouquinho mais na tabela e fica mais complicado. Então, semana difícil pro Sampaio Corrêa, Copa do Nordeste, Campeonato Brasileiro. O Sampaio Corrêa tem que abrir sim um E olho. como a gente sempre fala, abre o olho, Sampaio Corrêa. Sampaio Corrêa. É isso aí, galera. A gente volta a falar dos maranhenses, só que agora no Campeonato Brasileiro Série D, porque foi o primeiro jogo, o jogo de ida entre a equipe do Imperatriz e a equipe do Moto, e foi um jogão. É um jogão. O Imperatriz se propôs ao jogo muito mais do que o Moto, tanto que fez o resultado. Conseguiu abrir o placar com os 25 minutos com Renan, chutou de fora da área, conseguiu tirar ali da marcação, chutou belo chute, sem chance para Rodrigo Ramos. Aos 41 minutos, Ricardo Maranhão tá marcando gol sempre pelo Moto, tá sempre ajudando o Moto na parte ofensiva. Já que o ataque com o Val Barreto, principalmente, não tá funcionando. O Val Barreto, depois do Maranhense, ainda não conseguiu desencantar novamente no Moto Clube. Fez o gol de empate e aos 15 minutos, Kaká fez o 2-1 e aí liquidou a partida. O Moto estava tentando, mas estava com muita dificuldade, porque Luiz Miguel fez uma mudança repentina no Moto Clube e dificultou demais a forma de jogar do Moto Clube. Ele vinha sempre com 2 zagueiros e aí as laterais vinham dando apoio. Repentinamente, nas oitavas contra o Imperatriz, ele preferiu vir com 3 zagueiros, Liberou os alas. liberou os alas, e o time sofreu muito com isso, porque não estava acostumado a jogar nesse estilo de jogo, não conseguiu assimilar muito. A parte ofensiva não funcionou tão bem, estavam sofrendo pressão o tempo inteiro. O Imperatriz foi melhor em jogo, na realidade, o Moto conseguiu marcar o gol. Que o técnico do Moto quis mudar, porque o técnico do Imperatriz conhece muito bem a equipe do Moto. O Só técnico que aí, do Imperatriz é ex-técnico do Moto. É o Marcinho Guerreiro. Marcinho Guerreiro, então eu acho que o Moto aí veio com uma formação diferente para tentar aí Mas infelizmente bagunçar a cabeça do jogador. não deu certo, do porque Imperatriz. os próprios jogadores sofreram com esse novo sistema, né? Não sei, já haviam treinado bem antes, já tinham conversado sobre isso, mas o time não conseguiu se acertar dentro de campo por conta disso. A parte ofensiva, mais uma vez ali, não conseguiu ser tão eficaz com o atacante de referência, que é o Val Barreto, que ele está sempre entrando no segundo tempo, e não conseguiu. Foi um jogão de muita marcação, de muita entrega dos dois clubes, mas o Imperatriz conseguiu sair com esse resultado e agora tem a vantagem do empate para o jogo de volta, que vai ser no Castelão, no domingo, às 5 horas da tarde. Luiz Miguel espera em entrevista que o estádio esteja cheio, que seja aquela festa, aquele verdadeiro caldeirão. Então o torcedor do Motoclube vá ao estádio e acompanhe o seu clube, porque vai ser o jogão, o jogo de volta do Campeonato Brasileiro Série D. E como só um pode passar, só um vai ter a chance. Só teremos um maranhense no campeonato, tínhamos 3 maranhenses. Exatamente. No Campeonato Cordino Brasileiro ficou pelo Série meio D. do caminho. Cordino ficou pelo na Ferroviário fase de grupos. eliminou ele. O Imperatriz passou do Rio Grande do Norte, do América do Rio Grande do Norte, nos pênaltis, tá pegando o Moto, e um dos dois, quem passar, vai ter a chance de disputar as quartas, que vai dar direito à semifinal, e aí só o time que chegar à semifinal vai conseguir o acesso. Ou seja, só um maranhense vai conseguir esse acesso caso passe das quartas. E o Imperatriz é a primeira vez que disputa as oitavas de final. Vale ressaltar isso. Então a gente espera aí que o maranhense que avançar consiga ir muito longe, consiga esse acesso para a Série C. Agora a gente vai falar sobre o Campeonato Maranhense Sub-19, que aconteceu durante essa semana, a primeira etapa em São Luís. Foram 5 times se enfrentando na primeira etapa e o campeão foi o MAC, que na campanha durante essa semana teve 2 vitórias e um empate. O vice-campeão foi o Comercial e o terceiro colocado foi o São Luís. A próxima etapa vai ser agora em Caxias, a partir de 22, uma semana também de competição. E aí os melhores dessa etapa vão para uma próxima etapa e o campeão Sub-19 vai ter sua vaga garantida, claro, na Copa de Futebol Júnior
Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2019. A famosa copinha que todo mundo adora. Um detalhe é que os grandes times, o Moto e o Sampaio, não foram para essa competição mais. Eles não escreveram seus times sub-19. O único representante local dos grandes é o MAC, que inclusive foi campeão da primeira etapa. E o Moto e o Sampaio Corrêa não escreveram seus times. Não sabemos por quê, mas fica aí o questionamento. Pessoal, agora vamos falar sobre a seleção brasileira, a estreia na tão esperada Copa da Rússia. Sem pi. Nós podemos falar assim, Copa do Mundo. A seleção estreou no domingo, às 3 horas da tarde, contra a Suíça. Todo mundo esperava que fosse um jogão. O Brasil começou muito bem, fez um golaço com o Felipe Coutinho ali. Um dos melhores finalizadores, né, de média distância da competição e da seleção brasileira. Mas, o que aconteceu, Cadu? Mas a Suíça ali achou um gol. O atacante da Suíça empurrou o nosso querido zagueiro Miranda. E aí o juiz, juntamente com os juízes de vídeo, que é o VAR, não apitaram a falta. E aí a Suíça achou o empate. E aí depois que a Suíça conseguiu empatar o jogo, o Brasil se perdeu completamente. Não conseguia mais aquela transição rápida. Sim. Que a gente viu no último jogo. Último jogo funcionou amistoso. Muito. O Brasil jogou muito bem, tabelando entre os laterais. E aí o Brasil ficou com isso, 1-1. Não foi o pior resultado de todos, mas não foi o resultado que todo mundo esperava, até porque o Brasil vem de uma campanha excelente da fase de classificação, de 2 amistosos que jogou muita bola, aquela bola fina mesmo. E a gente espera que o Brasil volte. Sim, parece que respirar, né? a parte que mais pegou ali para a seleção brasileira foi o psicológico. Sim. Que aí o primeiro tempo vinha jogando muito bem, e aí pega um gol, parece que desestruturou os jogadores. Aquele nervosismo também de estreia, de competição. Estreia também. E o Neymar, que todo mundo sabe, está há muito tempo sem jogar, fez uma cirurgia no pé, desfalcou o seu time, que é o PSG. Sim. E aí ele ainda tá ganhando o ritmo de jogo, e a gente espera que para as oitavas de final, Brasil, claro, a gente espera que se classifique, a gente espera que o Neymar esteja 100% com o ritmo de jogo para poder ajudar o Brasil, porque ele fez muita falta nesse jogo. Fez muita falta que ele jogou pouco. Pelo que a gente conhece que o Neymar jogou pouco. Sim. E a gente espera aí que ele entre em ritmo de jogo, porque é Copa do Mundo. Ainda teve alguns outros pontos importantes do jogo. Um pênalti claríssimo em Gabriel Jesus, que mais uma vez o árbitro de vídeo fingiu que não era nem com ele. A gente tem imagens do árbitro de vídeo. Fingiu que não estava nem lá. Do árbitro de vídeo dormindo, eu não sei pra quê. Não sei pra que a FIFA tá pagando esses árbitros de vídeo. E, inclusive no jogo da França, qualquer empurrão é árbitro de vídeo. E aí até meio que atrapalhou um pouco do jogo, o andamento do jogo. E o árbitro de vídeo nesse jogo da França ajudou bastante, Sim. porque o gol do Pogba saiu com a tecnologia, que é a tecnologia da linha de gol. E aí o pênalti também que foi marcado foi Sim. auxiliado pelo árbitro de vídeo. Então, o árbitro de vídeo funciona. O que não funcionou foi o juiz. o juiz de vídeo do jogo da Suíça contra o Brasil. O Brasil foi prejudicado quanto a isso, mas o Brasil não apresentou um bom futebol, tem que ser dito isso. E o Tite mexeu no time, botou o Renato Augusto, que não fez diferença alguma no jogo. Era pro cara cadenciar mais o jogo, dar o ritmo. Não fez diferença alguma. Firmino entrou também, mas no Firmino lugar de Gabriel Jesus, teve não jogou nada. Uma oportunidade, Firmino não teve mais, teve mais o que fazer. E aí ele trocou Fernandinho por Casemiro, e aí trocou 6 por meia dúzia. E as mexidas de Tite não funcionaram, não surtiram efeito. Nem parece que mexeu no time, né? O time continuou da mesma forma. Rondava ali o ataque da Suíça, mas só rondava. Sem realmente um susto, sem assustar a Suíça e coisas do tipo. E aí, no grupo E, que o Brasil tá, a Sérvia tem 3 pontos, porque ganhou da Costa Rica por 1-0. E aí o Brasil vem em segundo pelos critérios de desempate. E com 1 ponto, a Suíça também tem 1 ponto. E aí a gente espera o próximo jogo, Brasil contra a Costa Rica, no domingo às 9 horas da manhã. Errou! E o Brasil tem que vencer.
Isso de empatar ou perder não é possibilidade, porque o Brasil está num grupo relativamente fraco. O Costa Rica tem grandes nomes, como o goleiro Narvas. Keylor Navas. Mas Real o Madrid. time em si não é um time forte, que se impõe a respeito assim, dentro de campo. Mas o Brasil tem que vencer e urgentemente, né? A Rússia é um país louco e a Copa na Rússia tá sendo louca também. Os principais times, né? Porque a Alemanha perdeu pro México, Portugal fez um jogão contra a Espanha. A e Argentina a Argentina perdeu empatou para a com- Islândia, um time que não tem tradição no Empatou futebol. com a Islândia. Empatou Empatou com a em Islândia, que Islândia. não tem tradição no futebol. E para muitos foi considerado uma derrota, na realidade. Porque Messi estava em campo, mascarando, timaço. E aí a gente tem um detalhe muito importante que dá até uma dorzinha no coração, porque o Brasil se classificando em segundo, a Alemanha perdeu o jogo, o Brasil empatou. E aí, se o Brasil for o primeiro do grupo e a Alemanha for segundo, eles já se Já se enfrentam enfrenta nas oitavas. nas oitavas. E aí. Haja fôlego. coração. Haja fôlego pra isso, né? Porque, né? Aquele susto. E aí, eu queria mandar um abraço para um cara que me viu aqui na UFMA. Eu não sei o nome dele, ele também não sabia o meu nome. Ele falou: "E aí, Passe Gol?" Eu falei: "E aí, beleza?" Eu não sei quem é a pessoa. É isso aí, galera. O Passe Gol vai ficando por aqui. E lembrando ao nosso público que o Passe Gol agora está no Instagram. Então esse vai ser o nosso canal direto com você que nos assiste. Então mande seu direct, mande suas fotos. O @passegol na TV. Por lá você vai ter acesso ao nosso conteúdo, ao making off da do coisa. programa. Então interaja com a gente, participe do programa também. E hoje temos abraços especiais pra galera do bairro de Fátima, da rua Deputado José Rios. Jobinho, Lana, Marcos e Brian. Brian, afilhado da minha namorada. Eu gosto muito de Brian. Brian, um abraço. Esse cara tá fazendo média. Então é isso aí, galera. O Passe Gol vai ficando por aqui. Valeu!